fiquei conversando muito com a minha mãe nesses últimos dias e ela estava absolutamente lúcida. O que é muito, nonsense, né? Tu sabe que a pessoa está morrendo, mas ela está ali. Tanto que 5 dias antes ela sentou assim, ela falou: ai, pede uma caipirinha pra mim, vê se alguém me traz uma caipirinha. E o meu primo, apaixonado por ela, foi e buscou a caipirinha. Claro. Eu tenho um vídeo dela, aqui ó, não contem pra ninguém, ó, tomando caipirinhas. Eu ia propor um assunto bem astral, mas aí a gente chegou aqui, o nosso diretor trouxe um assunto super denso. E a gente, então, resolveu embarcar nesse assunto, afinal de contas, é um assunto importante e devia ser mais falado. Acham também? Super. Eu sou a Fernanda Lima, essa é a dupla She Talks, Fefe e... Como é seu nome? Camila. Isso é menopausa. Que é você mesma? Só brincando, gente. Camila, que não usa Botox. Nunca usou Botox. E esse aí, é o assunto, né? Esse não é o assunto. Não, gente, o assunto é o seguinte. Vamos falar da morte. Eu fui ver um filme do Costa Gravas, que já está com mais de 90 anos, chamado Uma Bela Vida. Que em francês, cujo título em francês original é Le Dernier Souffle. Eu não falo francês, mas é o último suspiro. Então, a gente já vê que na tradução para o português, o brasileiro trata a morte como um tabu, né? Porque ao invés de chamar de o último suspiro, que é pode ser uma tradução literal, Sim. colocou como uma bela vida. Achei já divertido isso de início. E, bom, como ele está já super velhinho, é um último grande trabalho dele, ele acredita, e em que ele acompanhou a história de um filósofo, a história é real mesmo, é um filósofo que começou a acompanhar um médico que faz tratamento paliativo. Que é o acompanhamento paliativo de um médico, é quando as pessoas deixam de fazer os tratamentos quando a pessoa já está numa fase muito difícil de vida, então um câncer que já tem uma metástase, né, já está no corpo todo e a família decide, a pessoa consegue decidir que não quer seguir, por exemplo, com uma quimioterapia, porque é muito pesado, uma radioterapia, então decide se deixar morrer. Mas não é apenas se deixar morrer, né, e deixar morrer, é fazer com que a pessoa tenha conforto nesse momento. Eu consegui fazer isso com a minha mãe e foi muito interessante. Fê também, né, com teu pai? Com meu pai, eu fiz através de um lugar chamado A Casa Humana, que tem a ver com a doutora... Ana Cláudia Quintana Arantes. Quintana Maravilhosa, Arantes. também foi a pessoa para quem eu liguei para pedir uma indicação. E eu fiz porque foi um dia que ele passou 5 anos em tratamento, já estava com metástase no final, muito debilitado, muito fraco, enfim, já há 15 dias não saía da cama, não queria comer, e um dia ele acordou e falou: hoje eu quero morrer. E aí eu e minha tia, que é a irmã dele, a gente ficou... quer dizer, tem um histórico antes que... para ver onde chega o desespero da dor, né? Ele falava: traz uma arma para mim. Eu falava: não, se você quiser a gente vai fazer de outra maneira. E aí ele falou: é hoje. E aí eu fui atrás e a equipe foi lá em casa e funciona mais ou menos assim. Não é tipo, eu quero morrer, pode morrer, tá? Não é assim. Tem uma equipe médica que vai examinar, que vai ver todos o histórico, vai analisar tudo para entender e dar o aval que ali não tem mais saída, que o fim natural vai ser a morte, e que o paciente naquele momento só está esperando. Não existe nada a ser feito e com muita dor. Então eles vão, no caso do meu pai foi assim, eles aplicaram injeções para tirar totalmente a dor, e ele foi, e eu perguntei: mas quanto tempo isso leva? Né? Eles falaram: de 7 dias a 14 dias é uma média que pode acontecer. Na mesma noite ele morreu. E eu senti um alívio e um agradecimento enorme. Choro, tudo, né? É sempre muito difícil. Mas um alívio por ele ter
Claro. podido ter Eu conforto. acho que é algo que a gente não precisa justificar, né? Porque quando a gente fala assim, sugeri ou fiz um tratamento paliativo com alguém da família, alguém pode pensar, nossa, que insensível, quer que a pessoa muito. Então a gente sempre se justifica, não é que eu não tenha sofrido. Não é sobre isso, né? claro. Estou falando sobre o sofrimento de uma pessoa que está. Em amar tanto a pessoa que você não quer ver mais ela sofrendo. Exato, exato. E o curioso é que a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer. E como esse assunto é tabu e como a gente não tem propriedade para decidir sobre isso na nossa vida. Exatamente. E vem muito essa coisa cultural também, de culpa, né? Então, assim, até quando se prolonga a vida de alguém que já não está mais aqui, de alguma maneira? Tem um capítulo da série que a gente gosta muito lá do Sex Education. Dying for Sex. Dying for Sex. Olha, já Morrendo mudei a por série. sexo. Eu quero ver essa série. Que no último muito bom. episódio, me ajuda. Ajuda. É exatamente lembrar. a situação muito parecida com essa. É uma personagem que já não tem mais nada o que fazer, metástase, acabou. E ela está prestes a morrer. E é feito quase um ritual, quase um nascimento. É lindo. É maravilhoso. Mas eu vou falar uma coisa. Não é uma série triste, tá? É uma série que ela é feita com humor e ela causa muito desconforto para algumas pessoas. Eu amei, mas causa Eu quero desconforto. ver. Mas o filme também não é um filme triste. É um filme... Inclusive, tu trouxe, eu vou pegar um gancho do que tu falou. É um filme que faz um questionamento muito interessante, porque também a gente tende a pensar a morte quando a gente está vendo um pai, uma mãe, uma avó, uma pessoa mais velha, e a gente não pensa sobre a nossa morte. E o filme faz um questionamento que é o seguinte: como você quer morrer? Então, eu saí do cinema zonza, apesar de ser um assunto que eu estou há muitos anos lendo, desde que eu perdi meu pai e minha mãe, foi um assunto que entrou na minha vida, né? O luto, tem muitos trabalhos lindos, né? Tem esse Instagram que chama Infinito, que fazem um trabalho lindo, todo mundo que perde alguém, eu sempre passo esse Instagram, eles têm palavras incríveis, vídeos, experiências de pessoas que perderam. Mas quando eu ouvi isso, como você quer morrer? Nossa, eu botei minha cabeça para E funcionar. você chegou a alguma conclusão? Como você quer morrer? Eu quero morrer no mato, se for possível, no meio da floresta. Se eu estiver doente, assim, no estado terminal mesmo, eu queria que fosse assim, no meio da floresta. Assim. É onde você se conecta, né? Não sei, eu acho que eu já ia fazer um direto, sabe? Queria algumas outras coisas mais, mas eu não estou preparada para falar. Mas ela tem uma cena muito parecida, não sei, pelo que tu está falando, com esse último episódio do Dying for Sex, que é uma cigana, que ela está no hospital, já numa situação que ela consegue se movimentar e pensar normalmente, mas ela está muito mal por dentro. E aí o filósofo está ali, ela olha para o filósofo e fala assim, você não tem cara de médico. Ele fala, não, eu sou um filósofo. Ela, você veio escrever sobre a minha morte? Daí ele fica meio sem graça dela, fala assim, e o que é uma morte bonita para você? Ele pergunta para ela. Ela pergunta para ele. Aí ele fica todo sem jeito, daí ele fala, dormindo, como a minha mãe. Daí ela fala essa frase, mas é preciso viver a morte. Como quem diz, dormindo você não vai ver. E aí ela tem uma maneira também de, como ela quer morrer na estrada, porque são ciganos, estão todos os ciganos no hospital. E é lindo o jeito que eles fazem, porque ela não quer morrer no hospital, ela quer morrer na estrada, e é uma grande celebração. Já que é inevitável, né? Vamos fazer de um jeito bom, que a gente goste, se sinta bem. Como você quer morrer, Fefe? Nunca pensei sobre isso. Não é incrível que a gente não pense sobre isso? Como você quer, não quer dizer que você vai, né? Claro que vão ter não. pessoas ali Claro, ainda decidindo por você. Mas eu acho um presente essas pessoas que fazem a passagem com os familiares ou com as pessoas que elas amam em volta. É um presente, né? Por mais que seja o estado que você esteja, você ter essa oportunidade de estar acolhido nesse último suspiro, como é o nome do filme, eu acho isso... Eu não sei como, mas eu acho que isso é uma coisa muito confortante. Sim, né? acho também. Porque eu vejo, depois que eu vi esse episódio da Dying for Sex, que ela vai descrevendo coisas as químicas que também acontecem, e é quase isso, é quase como se fosse não é um nascimento no sentido de nascer para uma nova vida, mas é um... Ué, mas quem diz? A gente não sabe, mas é um processo de transição mesmo, né? Ser enfermeira
ela fala com entusiasmo. Então, tem uma moribunda na cama, tem a amiga e a mãe. Chega assim, entusiasmada, e ela fala, tipo, quase que hoje é o seu dia de morrer, vamos comemorar. E aí, o que vai acontecer é que vai ter um último suspiro, mas antes você vai sentir e vai perder um pouco a noção das coisas. E aí, a amiga e a mãe dão uma, tipo... E a personagem mesmo, ela agradece muito dessa transparência que está tendo, sabe, com ela. E desse cuidado, porque quando a gente não fala sobre um tema, quando ele é tabu, a gente não cuida dele. É verdade. Então, você imagina a solidão. Claro. Você já está num momento que não é ninguém quer, né? Total. E você está completamente desamparado porque ninguém sabe lidar com isso. Sabe que eu fiquei conversando muito com a minha mãe nesses últimos dias e ela estava absolutamente lúcida. Tanto que 5 dias antes ela sentou assim, ela falou: ai, pede uma caipirinha para mim, vê se alguém me traz uma caipirinha. E o meu primo, apaixonado por ela, foi e buscou a caipirinha. Claro. Eu tenho um vídeo dela, aqui ó, não contem para ninguém, ó, tomando a caipirinha, assim. Então, tipo, mas a gente conversava muito e eu dizia assim para ela: mãe, e a gente nunca foi muito de... assim, sabe? Do tato. Tinha muito amor, mas não tinha, assim. E eu fiquei muito agarrada com ela. E, tipo... E ela correspondeu ou ela te... Ela correspondia, mas ela fazia... Como eu ficava dentro da cama com ela, imagina eu dentro da cama com ela, ela fazia assim... ai, tá, Nana, chega. Tipo, onde é que essa guria agora resolveu grudar em mim? E aí eu pegava ela, abraçava e falava: mãe, eu vou ficar contigo... Eu ia dizer até o final. Eu sempre queria dizer até o final. E não conseguia falar, porque aquilo significaria que, né, que já estava indo. Mas teve um episódio muito interessante, que eu chamei esse médico, né? Maravilhoso, porque eles já têm um outro approach. É muito bonito, é muito bonito. Foi uma experiência muito linda que eu não pude ter com meu pai, mas com ela eu conheci essa coisa do paliativo. E aí o médico conversou com a gente, aí ele falou: posso conversar com ela sozinha? Pode, claro. E a minha mãe assim, né? Quem é esse queridinho? E aí o médico conversou com ela, daí ele falou: a senhora quer saber o que a senhora tem? Ou a senhora prefere que eu trate com seus filhos? Não, pode tratar com os meus filhos, não quero saber de nada, não. Aí conversou, ela não estava muito afim de conversar, meio cansada e tal. Uma hora ele se despediu e saiu. Aí ela pega e faz assim: ai, me deixem eu ir em paz. É um desejo, né? Então, assim... tem uma hora que a pessoa, ela não aguenta mais. É, não. Sim. Sabe Então, que não vai assim, ter outro caminho. E que esse caminho, por mais que doa um pouco, porque às vezes a pessoa tem dor física, mas assim, deixa eu passar esse portal, me deixa eu ir, sabe? Não preciso ficar agarrada aqui, é mais por vocês do que por mim mesma. Com a minha mãe foi muito curioso também, porque é justamente isso, né? Tava tudo posto ali, era grave, a chance de aquilo passar era praticamente nenhuma, e como a gente ainda reluta muito a falar, bom, então assim, para mim, ainda tinha, eu disse para ela, eu vou tirar você daqui, vai ficar tudo bem. Ah, você se agarrou no isso não vai acontecer. Mas isso porque é cultural, né? porque você tem uma esperança que está colada ali, né? Então eu falei para ela, calma, vai tudo certo, né? Porque eu transferi ela para São Paulo. Até que chegou o médico e falou, escuta, não tem mais nada que a gente possa fazer. Eu precisei escutar isso, né? Ela já estava ligada por um... E aí eu tive essa oportunidade, que eu acho que você falou da tua mãe também, né? Eu tive uma conversa com a minha mãe que eu nunca tinha tido na minha vida. Eu passei a mão na cabeça dela e falei, gente, eu nunca fiz cafuné na minha mãe nunca fez cafuné em mim. Falei, cara, isso é um presente. Isso é um presente. Isso é um presente. Você falou uma coisa, diferentemente de vocês duas, com meu pai, eu tinha uma relação muito, muito carinhosa, muito tátil, sentava no colo dele, ele me fazia muito, sempre. E de conversar tudo. E aí, eu me lembro que no dia que ele falou que ele queria morrer, que eu estava no quarto com ele, e ele estava deitado de costas para mim, virado para a parede. E aí, eu estava com a mão em cima dele, né? E ele falou assim, filha, tira a mão, senão eu não consigo ir. E aí eu tirei. Sério? Mas eu sabia que ele tinha que ir, ele sabia também. Mas tem um pouco, acho que... eu passei por esse processo todo com a minha mãe, meu irmão estava fora do Brasil, e o médico falou, não tenho o que fazer. Eu falei, olha, eu não vou tomar essa decisão agora, eram 2 horas da manhã, estava exausta. Eu falei, não, vou para casa, vou
tomar um banho, descansar, e amanhã de manhã nos reunimos, eu vou ter tempo de conseguir falar com meu irmão que estava 5 horas para frente, e a gente vai ver o que faz. Cheguei em casa, tomei banho, na hora que eu estava deitando na cama, ligam no hospital. Sua mãe fez a passagem. Então, um pouco isso também, a gente também segura. Segura, né? Eu acho que pai e mãe não quer ir por causa disso. Eu acho que deve ter alguma... Porque sei, né? Gente, tem uma conexão, a gente é feito do óvulo e do espermatozoide de uma pessoa. Essa pessoa está dentro da gente, existe uma conexão. E a pessoa deve tentar ficar agarrada à vida até o fim, né? Claro. A minha mãe aconteceu uma coisa que eu já ouvi várias vezes acontecer por aí e eu nunca imaginei que fosse acontecer também ali com a gente, mas estava eu e meu irmão mais velho, assim, no finalzinho, a gente sabia que era o finalzinho. E o meu outro irmão não chegava. Não chegava. Vem, a mãe tá indo, vem logo, pelo amor de Deus, sabe, vai dando aquela angústia e tal. Ele demorou um pouco, era para ele ter chegado, 8, 9, ele chegou 11, meio-dia. E ela ali. Ele chegou, deu um beijo nela, falou, mãe, aquele jeito, né, homem, né, meio sem saber muito como lidar com a situação. Mãe, tá, mãe, pode ir, mãe, aquela coisa meio... O que vai ter pro jantar? Meio desesperado, assim. Até o penúltimo dia ele chegava e dizia, tu não vai comer, mãe, tu tem que comer. Eu disse, primeiro, ela não tá surda, ela não consegue comer e ela não tá surda. Então, assim, calma, tá tudo bem. Eles não sabem lidar, né? Tá tudo bem, ninguém sabe lidar. Enfim, daí o meu irmão deu esse, né, mãe, não... Aí deu a volta na cama e sentou, assim, para dar uma choradinha, assim. Quando ele sentou, ela fez o tal. Foi, do último suspiro. Caramba, pode? Não foi uma hora antes, Sim. Uma hora depois, meia hora antes, meia hora depois? Foi coisa de minuto. É isso. Então, assim, você Tem muita conexão que a gente não conhece. É muito intrigante, né? Tem muita coisa que a gente não sabe, né? Você falou algo sobre nascer e morrer, né? E eles falam essa frase que é dar luz à morte. Ah, que lindo! Bonito, né? Maravilhoso. E aí outra que ele falou é, o fim da vida ainda é vida. E aí essa pergunta, como você quer morrer? Você não falou? Porque eu ainda não sei. Mas eu gostaria que fosse... que tivesse um stand-up no meu velório. Queria o quê? Ah, que tivesse um stand-up no velório, música feliz, comida e bebida. Eu queria. Com as suas frases. Não. As pérolas de Fefe. Não. Falando, sabe? Não queria, tipo, ninguém sofrendo. Queria que as pessoas entendessem que faz parte da vida. A Preta fez, né? Uma playlist. Ai, que sofrimento que foi aquilo, né? Nossa. Como o Brasil Gente, sofreu, né? Vamos, encerra como favor. Tá. Encerrar com o quê? Ok? Também não entendi. Tá encerrado, galera. Tá encerrado. Vamos falar sobre a morte, que não seja um tabu, né? Mais um assunto tabu. Vamos quebrar, destabulizar a morte. Não é porque é difícil que a gente não deveria falar, porque é isso, a única certeza que a gente tem na vida é essa. É isso. E não falar não evita que não aconteça. Você sabe uma outra coisa? A minha sogra partiu tem um mês, né? E o Rodrigo e meu cunhado não gostam que fale. E aí eu chego no almoço, todas as comidas que eles fazem são da minha sogra, são as comidas que a minha sogra sempre fez e que ela fazia sempre pra gente. Então eu faço questão assim de falar: "Eita, Suza, aqui é o prato da Suza, a comida da Suza". No começo eu falava, daí eu ia pro banheiro, dava uma chorada, voltava, todo mundo. Eu vi que eles ficavam meio assim, mas eu faço questão de trazer a pessoa sempre. Eu mesmo que seja uma provocação, eu trago, porque eu acho que a gente precisa celebrar aquela pessoa e mantê-la viva dentro de nós, sabe? Eu já fiz umas bobagens assim em relação à minha mãe e meu pai, de não vamos falar. Agora eu faço ao contrário, sempre que eu posso eu falo. É uma homenagem, né? E mantém a pessoa. Já foi, não precisa matar tudo, né? Mantém a história, mantém a pessoa.